Irmãos, eu fiquei pensando o que compartilhar com a igreja, e é com temor e tremor que faço isso, sabendo que nós devemos estar sempre com o coração quebrantado, dispostos a fazer o melhor e dar o melhor para Deus. Ele pede de nós obediência. E eu hoje vou tratar com a igreja aqui sobre um assunto interessante. Por que nossos sonhos morrem? Por que os nossos sonhos morrem? Eu não sei se você sonha muito, como que é a sua vida. No domingo passado eu conversava com um irmão aqui de manhã, ele não sei o nome dele, ele veio de manhã, ele não veio à noite. Ele é professor de português e inglês. E estava com a filha de 13, 14 anos, e ele falando das dificuldades na escola com a filha, em razão dos amigos. E eu perguntei para ela adolescente, né? Deve ter uns 13, 14 anos, como são os seus sonhos? São coloridos ou preto e branco? Como que eles são? Ela disse, é preto e branco. Falei, interessante, porque normalmente nessa idade, sonha-se muito colorido. As borboletas são coloridas. Não é mariposa, não. É colorida. Não é sempre é assim. E o texto que eu quero ler com os irmãos, as irmãs, nessa oportunidade, é de Lucas 24, de 13 a 21. Lucas 24, de 13 a 21. Que diz assim o texto. Naquele mesmo dia, era depois da ressurreição, né? Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo, és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes respondeu, quais? E explicaram, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, seja este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. Vamos orar. Nosso Deus, estamos diante da Tua palavra e queremos Te pedir que nessa oportunidade nós possamos com clareza trazer um pouco daquilo que a Tua palavra traz para nós nesse texto tão rico, Senhor. Guarda o nosso coração, dirige os nossos passos e capacita-nos para viver de forma que agrade a Sua pessoa. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, eu vou falar porque os nossos sonhos morrem. Antes, porém, eu tenho uma música que eu gosto muito e eu vou pedir para que coloque a música. É um pedaço da música. Você presta atenção na letra, que pode ajudar você a entender um pouco do que eu vou tratar.
planos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Quem crê nisso? Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Quem crê na promessa do Senhor? Até aí tá bom. Até esse pedacinho que ele vai cumprir os seus planos em mim para fazer segundo o que lhe apraz. Nós lemos no texto de Isaías 55, num dos versículos, que ele diz isso, né, que a sua palavra não volta vazia sem que primeiro cumpra o que lhe apraz. Deus tem um propósito em nos criar, e ele nos criou com um ideal, com um projeto, não é? Deus tem um projeto para nós. Embora nós estejamos com trabalho, situação financeira equilibrada, boa família, uma igreja boa, agradável, hospitaleira, procurando um namorado ou um casamento em ordem, desejamos em tudo isso ter segurança quanto ao dia de amanhã. Os discípulos sentiam-se solitários, carentes, queriam a companhia física de Jesus e sonhavam de olhos abertos. Você sonha de olho aberto? O que você sonhou para a sua vida? A minha pergunta nesta noite é: o que você sonhou para a tua vida no casamento? Eu, esses dias, perguntei aqui, na aula de domingo passado, né, conversando com os irmãos, as irmãs aqui, e nós estávamos vendo por onde caminha o raciocínio humano, não é? Como divaga, como sai do propósito, não é? Como sai do propósito? Deus tem propósito. Você acha que Deus sonhou que você fosse um engenheiro? É isso que Deus sonhou? Você acha que Deus sonhou que você fosse um advogado, um grande político, o prefeito, o pastor da igreja, o presbítero, o diácono, que construísse a quadra para que todo mundo viesse jogar? É isso que Deus sonhou? Isso é muito bom que exista. Isso é muito bom que exista. Mas precisa que o engenheiro, o pedreiro, o mestre de obra, com cada um faça tudo segundo para a glória de Deus. Esse é o propósito. Deus não nos criou para sermos, o que nós fazemos é para sobrevivência. O nosso trabalho é para sobrevivência, porque Ele sustenta até os pássaros. Ele vai sustentar cada um de nós também. Deus tem os seus projetos, Ele tem os seus sonhos. Você acha que Deus sonhou que você, que você fizesse um casamento misto? Você acha que Deus sonhou isso? Ele sonhou e gostaria que eu e você tivéssemos envolvimento com pessoas não da igreja, não da palavra. Você acha que ele sonhou isso? Os nossos sonhos morrem. Até esses dias um irmão falava aqui que ele sonhava em ter um bom carro. Depois ele teve um bom carro e viu que não mudou nada nele.
O outro imaginava ter uma boa casa, sonhou com aquilo, pensava naquilo, teve a boa casa, olhou para um lado, para o outro, ele não mudou. As necessidades dele de Deus, ele continua com elas. O vazio dele de Deus continua os mesmos. Continua os mesmos. Nós confundimos coisas ao nosso redor, aquilo que nós tocamos, com aquilo que Deus quer de nós. Com aquilo que Deus quer. Onde que Deus quer usar a minha e a sua vida? É aí que está o segredo. Se você vê, por exemplo, a relação entre Ló e Abraão, você vai observar uma coisa, que Ló e Abraão, os empregados estavam brigando. Eu acho muito rica essa passagem, por causa de pasto para os animais e tudo, e de repente chegou Ló conversando com Abraão, falou: nós vamos precisar nos separar, cada um vai para um lado, escolhe para que lado você vai. Ló falou para ele. Ele falou: não, pode escolher você. E Ló foi escolher o lado mais bonito, mais verde, não é? Que era mais viçoso. Você pode escolher. Para mim tanto faz se eu vou para o norte, eu vou para o sul, porque eu sei quem vai comigo. Posso ir para o norte, posso ir para o sul, Deus vai comigo. Foi isso que Abraão disse para Ló, não é? E nós precisamos entender isso, que os nossos sonhos, eles morrem porque nós ficamos sonhando coisas para nós mesmos. O texto diz, no versículo 15 e 16, o seguinte, que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, e os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Eles estavam sonhando, eles estavam noutro patamar. Mas não era isso que Deus queria, que Jesus queria. Jesus queria que eles observassem a importância daquilo que acontecia. E eles não estavam querendo ficar sozinhos. Então, muitas vezes, nossos sonhos não são de Deus, como diz no versículo 21. Ele diz, os dois conversando, dizem: ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Puxa vida, já faz 3 dias que ele morreu. E nós estamos aqui esperando alguma coisa. É isso que nós estávamos esperando. Muitas vezes os nossos sonhos são particulares e pessoais. Não é para a glória de Deus, não é para fazer a obra de Deus na nossa casa, no nosso lar. Nós queremos resolver um problema particular nosso. Nós queremos resolver problemas que não é para o reino de Deus, não é? E nós devemos ter essa visão clara. Nós fomos feitos para isso, para sermos servos. Os discípulos se decepcionaram, porque desejavam um rei terreno, não é? Às vezes nós estamos aqui porque somos bem tratados. Aqui os irmãos tratam muito bem. Um traz café, o outro traz água, o outro traz, né? Bate nas costas e até fala que a gente é demais, a gente acredita, né? O duro não é a pessoa falar, o duro é eu acreditar, né? Então o problema é esse nosso. Nós queremos viver um lugar gostoso, aconchegante, um ninho confortável, não é? Mas Jesus nem sempre, Deus nem sempre quer isso de nós. Ele quer muitas vezes nos cutucar para que nós vivamos experiências novas. Queriam eles ser amigos do chefe, amigo de Jesus. Eles queriam ser amigo do chefe. Se Jesus for embora, nós não vamos ter cargo, vamos ficar só. Nosso mestre morreu. E agora, o que nós vamos fazer? Às vezes, nós estamos querendo tirar vantagem de onde nós estamos, não é? Mas Deus não nos desampara. Onde quer que nós estejamos, Deus nos sustenta. Então, muitas vezes, nossos sonhos, por não ser os de Deus, conforme essa música que o
Nani Azevedo cantou, é porque Deus tem planos maiores para nós. E nós não imaginamos esses planos. Nós não imaginamos. Eu vou conversando com a igreja aqui, ouvindo irmãos, e tem alguns que me balançam. Tem alguns que me balançam com o seu testemunho, com a sua fala, como Deus agiu e age na vida deles, não é? Eu não vou citar o nome para depois ninguém ficar batendo nas costas dele, dizendo se é demais. Mas eu quero apenas lembrar que Deus tem uma obra para realizar através de cada um de nós, e as experiências, elas são das mais diferentes. Se necessário for tirar alguma coisa que nos é caro, Deus tira. Deus tira. Para o bem da sua obra, Ele tira. Não é? Veja só, se nós formos lá para Abraão com Isaac, é só pensarmos um pouco sobre isso e ver que Abraão tinha naquele menino toda a sua realização como pai. Ele não esperava ter um filho, e tem o filho, aí Deus pede o filho para ele, ele entrega, mas na verdade ele está entregando o que ele tinha como prioridade na sua vida. Muito cuidado nesse sentido, porque se você valorizar outra coisa na frente de Deus, acima de Deus, se Deus tem um propósito de trabalhar o seu caráter, a sua vida, para a sua honra e sua glória, Ele tira aquilo que você e eu temos como prioridade para nós. Não é? É isso que acontece. Jesus mostra que os sonhos do Pai são maiores. Veja só no versículo 25 e 26, ele diz assim: então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Vocês estão querendo o quê? Vocês estão querendo que as coisas aconteçam sem problemas, que não haja sacrifício, que não haja desgaste. Pois é, Jesus está chamando de nécio. Nécio é louco, é tardio, não é? Ele está dizendo, olha, vocês são loucos, que vocês só querem ajuntar para vocês são doido. É isso que Jesus está dizendo para os dois, honestos e tardos de coração. Os discípulos queriam ser pessoas que Deus não projetou. Às vezes eu e você queremos ser pessoas que Deus não projetou. Deus não tem no plano dele, e nós queremos que ele faça um plano para nós. E nós desobedecemos o Senhor, não é? Formamos família mesclada, depois os nossos filhos não servem a Deus, nós já achamos que agora temos que levar para Deus, e vamos pedir para a SAF, para o PH, para o pastor, para todo mundo orar, porque o negócio está feio. Irmãos, a nossa desobediência tem consequência, e nós não podemos abraçar aqueles que desobedecem. Nós podemos sim orar para que Deus fortaleça, mas não dá para tirá-los de uma vez por todas, uma vez que vem semeando na desobediência ao longo da vida. Não pode, não pode. Isso não é bíblico. Deus tem sonhos conosco, e Ele quer realizar esses sonhos conosco. E os sonhos de Deus são concretos. Não é esse sonho que a gente sonha durante a noite e de manhã tenta lembrar e não lembra mais. Não sei se já aconteceu com você isso, né, de sonhar, falou, eu sei que foi bom, mas eu não lembro direito o que era. Ou eu sei que não foi tão bom, eu não gostei. Mas foi alguma coisa que mexeu comigo. O que será que aconteceu comigo que eu tive esse sonho? O que será? Você já teve sonhos que você gostou demais e queria que não acabasse, porque era do jeito que você queria? Ou teve sonhos que no meio daquilo você não consegue definir se é sonho ou pesadelo, não é? E aí não aconteceu aquilo que você queria, ele acabou antes. Você desceu da viagem antes do sonho. Então, irmãos, irmãs, nós precisamos
lembrar que Deus não nos projetou para nós sermos poderosos, mas Deus nos projetou para sermos servos. Deus me projetou e te projetou para ser servo. Não foi para ser poderoso, não. Para ser melhor que os outros, não. Mas para cumprir um propósito dele. O homem natural busca autonomia, poder, contudo se depara com uma coisa difícil, que é a sua limitação de tempo e de espaço geográfico. Deus não se assusta com os nossos pecados, não são os nossos pecados que Ele nos manda embora, Ele vai disciplinar. Assim como um pai disciplina o seu filho, assim Deus disciplina os seus filhos que quer bem. É assim, Deus é assim. Ele trata assim. E às vezes quando vem a disciplina, nós vamos ver a situação está em desobediência e nós não conseguimos resolver esse problema. Só quem resolve desobediência é Jesus. Só Jesus. E todos nós temos erros, mas temos que reconhecer os nossos erros, arrepender dos nossos erros, confessar os nossos pecados e voltar atrás. Voltar atrás. Dizer para os outros, olha, errei aqui. Dizer para Deus, errei aqui. O salmista Davi, ele fala sobre isso no Salmo 51, fala no 32 também a respeito disso, né? De que nós somos falhos, pequenos, pó. E ele mesmo diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito reto. Dá-me a alegria da tua salvação, para que exulte os ossos que tu esmagaste. Ele diz, Senhor, restaura a minha vida, me capacita. E aí então, Paulo disse isso. Você imagina nós, o que nós podemos falar. Ele fala em 1 Timóteo 1,15, fiel é a palavra e digna de inteira aceitação. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Isso é todo dia. Isso é todo dia. Mas eu tenho que ficar dentro do princípio, dentro do projeto, dentro do sonho de Deus para a minha vida, e você também. Se você deu um passo errado, como resolver isso? Como resolver? Às vezes, já deu o passo, já assinou o documento, já errou o negócio, e agora tem que remendar o negócio. Não é? Nós precisamos voltar atrás, saber voltar atrás. E Davi não fez isso. Davi não fez isso. Ele devia ter chamado os filhos e falar, filhos, eu fui muito relapso. Ele não fez isso. Chamar os filhos e falar onde ele desobedeceu. E depois a sua família foi uma degradação. Porque ele não fez isso. Ele confessou para Deus, estava resolvido com Deus, mas a consequência do seu pecado caiu sobre ele. E ele achava que ele era autônomo, não é? Assim como nós muitas vezes achamos. E depois tomamos um caminho errado, furado, não é? E levamos conosco nosso marido, nossa esposa, nossos filhos, para lugares que não devem ir. Se nós procurarmos aqui na igreja, vira e mexe, um irmão vem, né, e fala comigo, pastor, ora pelo meu filho. Eu falei, cadê ele? Não vem mais. É isso mesmo. Mas a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar. Depois de velho, não se desviará dele. Essa é uma promessa de Deus. Isso não é uma retórica, um discurso, uma prédica. Não. É uma promessa de Deus. E se a coisa está apertando, é como a lei da física. Quanto mais aperto a parede, essa força, ela vem contrário comigo. E quanto mais sou pressionado pelos erros meus do passado, eu preciso me quebrantar mais e mais,
para que Deus restaure a minha sorte, me dê um canto de vitória, não é, para que eu possa falar com os meus filhos, falar com meu marido, falar com minha esposa, não é, falar com os meus vizinhos, que eu errei, mas eu não quero mais errar. Não é? Eu quero viver segundo os sonhos de Deus, os projetos de Deus. Não interessa o que os outros pensam, não interessa o que os outros pensam, nem o que eu penso. Eu não vou gostar de fazer isso. Davi não gostou, por isso que ele não chamou os filhos. Para passar vergonha junto com os filhos, ele não quis. Não é? Nós muitas vezes não fazemos para não admitirmos o nosso erro, mas nós precisamos admitir. Porque é isso que diz o Salmo 32 ali. Enquanto não confessei os meus pecados, aquilo me pressionou, diz ele. Mas assim que eu confessei os meus pecados, a sua mão veio sobre mim e me tirou, me livrou dessa situação difícil e embaraçosa. Esse é um assunto que muitas vezes nós não gostamos de tratar nem de conversar. Mas é assim que a Bíblia orienta, é assim que o profeta deve pregar, deve falar. Se as pessoas gostarem, bem, se não gostarem, lamentamos muito. E nós também temos uma responsabilidade de lembrar o povo, lembrar a igreja. Nós somos poucos, mas o pouco que somos, precisamos ser fiéis. O que vale para Deus é a nossa fidelidade. Deus não abre mão da fidelidade, da obediência. Igreja Filadélfia, a minha oração, o meu desejo e o desejo de Deus, é que nós sejamos obedientes. Que sejamos obedientes. E não podemos perder de vista isso. Homens e mulheres sem Deus sonham com coisas que os entristecem, são passageiras. Mulheres e homens que não são de Deus sonham coisa, é só a gente conversar com as mães vão apresentar, os pais vão apresentar o filho, falar, isso aqui é isso, é isso, é isso, é isso. E com Deus? Ah, não, com Deus aí já é uma coisa bem assim, precisa pensar melhor, não é? Precisa pensar melhor, precisa ver. Não, é com Deus, olha, a conversa é com Deus. Não é na mesa, na escrivaninha, no cargo que a pessoa tem. Não é. É como vai a sua vida na intimidade com Deus. E seu filho, sua esposa, seu esposo precisa saber que você tem um pacto, que tem um concerto, que tem uma aliança com Deus. Você não caiu de paraquedas nessa vida. Nem eu caí. Nós temos um compromisso com Deus. Deus tem sonhos conosco. Diz no versículo 22. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. Ele está falando isso, dizendo que os seus sonhos eram pequenos, ele achou que era coisa pequena, mas depois eles mesmos falam que as mulheres foram ao túmulo e viram que o corpo de Jesus já não estava ali. Eles estavam pensando pequeno. Muitas vezes nós pensamos pequeno em relação à vida, mas nós precisamos pensar grande, porque o nosso Deus é grande e é eterno. Os seus projetos são grandes e são eternos. A sua salvação é eterna. Não é passageira, só para resolver um problema de 50, 60, 70, 80, 90 anos. Não, não, não. É eternidade, irmãos. Eternidade. Esse é o sonho de Deus, nos levar para a eternidade. Esse é o sonho de Deus. E os nossos sonhos morrem aqui por causa disso, porque nós sonhamos em viver um pouco. Nós sonhamos em viver na brevidade da vida, e não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que seus filhos e os meus sirvam a Deus como prioridade. Prioridade. Não tem outra conversa.
Não tem meia conversa, não tem, não tem um jeitinho, não tem. Nós fomos chamados para viver para a glória de Deus. Nossa família foi chamada para isso. Nós estamos nessa vida para isso. Os projetos humanos são pequenos e limitados. Os projetos de Deus são eternos. Muitas vezes sonhamos que nossos filhos sejam advogados, engenheiros, profissionais bem-sucedidos, se possível até astutos, que sejam rápidos, não é? Que passem os outros para trás e se saia bem, não é? Vira e mexe aparece um dizendo do filho que quer ser rápido, né? Quer ser rápido, ele procura um trabalho que ele faça, que trabalha pouco e ganha bem. E isso é só ser desonesto que consegue alguma coisa. Mas não temos sonhos que os nossos filhos sejam cidadãos dos céus, comprometidos com o reino de Deus. Os nossos sonhos morrem quando não queremos pagar o preço de realizar os sonhos de Deus. Os nossos sonhos morrem quando nós não queremos pagar o preço de realizar os sonhos de Deus. Você quer isso? Realizar os sonhos de Deus? Busque a Deus. Chame a sua família, fale com os seus familiares, diz: olha, nós precisamos buscar a Deus. Fale com eles, conversa com eles, abre o coração e diz que esse negócio aqui está passando rápido. Avisa que o negócio está passando rápido. Se a pessoa não abrir o olho, fala: olha, vai terminar daqui a pouco, a cortina vai fechar. A cortina vai fechar. Eu e você não fomos chamados por Deus prioritariamente para ser pai, pastor, marido, sem que primeiro sejamos servos para anunciar que o reino de Deus está próximo e é o ponto mais importante da nossa história. O reino de Deus é o ponto mais importante da nossa história de vida. Os nossos sonhos precisam ser os sonhos de Deus. Precisam ser os sonhos de Deus. Nós precisamos crer na vida abundante que Deus nos promete aos que lhe obedecem. Você crê nisso? Você crê na vida abundante que Deus lhe promete? E vive assim, crendo nisso? Ou você está sempre desconfiado que a qualquer momento o jogo pode virar? Como é que nós vemos a vida? Ela está passando, a minha pelo menos está acelerada. Tá, não sei quanto é que está, mas a mais de 120 está. Deus promete que quer cuidar daqueles que lhe obedecem. Lhe obedecem. É muito bom sair de casa com o coração leve porque estamos em obediência. Eu me lembro quando, ainda hoje eu conversava com a Vera sobre isso, e porque eu conversei com uma prima minha que ajudou a criar eu e meus irmãos, porque minha mãe trabalhava o dia todo e à noite, e hoje eu liguei para ela, hoje com 92 anos, aí eu falei para ela: ô Eurídice, mora em Maringá, sabe quem está falando? Ela falou: o Fujão. Acertou nem cheio, ele disse. É ele mesmo. Porque eu era fujão, eu gostava de futebol. E depois do almoço da escola dominical, meu pai e minha mãe ficavam ali conversando, não tinha televisão, ficava conversando e a pouco começava, né? Piscar duro e ia dormir, né? Eu já deixava a minha chuteira na janela do meu quarto, assim, escondidinha ali no cantinho, e ficava ali com meu pai, dando uma cara de paisagem, né? Olhando para um lado, para o outro. A hora que ele tombava a cabeça, começava a roncar, junto com a minha mãe no sofá, eu passava, ia por baixo da janela, pegava a chuteira e sumia. Aí quando o sol se punha, eu estava voltando.
E o homem estava me esperando com a cinta. Porque eu estava enganando ele. Irmãos, eu vou compartilhar com vocês uma coisa interessante. Eu fui fazer um jogo difícil. Eu jogava no time lá e tudo. Eu cheguei na frente do gol. Não sei se você sabe que o gol de futebol de campo tem 7 metros de largura. 7 metros. Eu fiquei como daqui nessa irmã aqui sentado na minha frente. Só eu e o goleiro. Comecei a chutar, a bola batia no goleiro e voltava em mim. Batia no goleiro e voltava. Tinha 7 metros para cá. Mas minha consciência estava pesada, porque eu estava em desobediência. Tinha desobedecido meu pai. Aí eu voltava para casa. Um dia eu falei o quê? Não quero mais, aos domingos, jogar futebol. E fiz um pacto com Deus. Mas é assim, irmãos, quando nós estamos em desobediência, as coisas não andam. As coisas são presas, parece aquela roda de carroça, não é? Que fica rangendo e não sai do lugar. Os nossos sonhos, eles só são restaurados quando convidamos Jesus para ficar conosco em casa. Foi isso que eles fizeram. No versículo 29, os discípulos diz o seguinte: mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. É isso. Chegou a hora, chegou o momento de você e eu pedirmos para Jesus ficar conosco, morar conosco, viver conosco e nos colocar no prumo de Deus. Aí os nossos sonhos não vão morrer. Os nossos sonhos vão acontecer, porque os nossos sonhos não serão nossos, mas dele. Será aquilo que lemos em Isaías 55. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os seus caminhos. É isso. Simples assim. A regra é clara. A regra é clara. Nós vivemos como se aqui, isso que nós assistimos, que nós vemos, que nós vivenciamos, nós achamos que vai ser para sempre, mas isso é passageiro. O salmista diz que é como um conto ligeiro, como um sonho passageiro. É como erva que de madrugada cresce e floresce, à tarde murcha e seca. Assim acabam-se os nossos anos. Então, amados, é muito bonito nós cantarmos aqui, nós lemos a Bíblia, não é? Dirigimos louvor, o pastor vem, prega, ou lá o nosso missionário também trouxe aqui uma palavra. Aqui tem os irmãos que trazem, isso tudo está dentro do pacote. Mas eu quero só dizer que isso está valendo a eternidade. Está valendo a eternidade. Se alguém lhe propuser alguma coisa, vá às Escrituras e confira se aquilo está dentro do sonho de Deus, do projeto de Deus. Veja isso. Se a sua vida, o que você tem sonhado, faça uma introspecção, uma análise individual sua. Se os seus sonhos têm sido os sonhos de Deus ou têm sido os seus sonhos. Porque os sonhos de Deus são bem melhores que os meus. São bem melhores que os seus. Que Deus nos abençoe. Abra os nossos olhos, que nós não sejamos como esses discípulos que vão caminhando como se as coisas fossem desse jeito o tempo todo. E Jesus, ó nécios, ó doidos, ó loucos, não façam isso. Não façam isso. É necessário que o Filho do Homem seja entregue, porque um dia ele vai vir buscar a sua igreja, e só pode ressuscitar quem partir. Quem morreu pelos nossos pecados pode ressuscitar. Que Deus abençoe essa igreja, e que você lembre disso, que os seus sonhos não podem
não pode ser baseado na sua vontade, nem na minha vontade, nem na nossa vontade. O sonho de Deus é que eu e você sejamos servos, sejamos trabalhadores. Eu tenho visto aqui alguns trabalhadores aqui, tenho conhecido alguns trabalhadores que constroem bem, homens de peso aí, não é? Tenho visto, tenho parabenizado muitos, mas nessa mesma toada, nessa mesma batida, nós precisamos ter o nosso foco na eternidade. Levar as pessoas, não é, para a eternidade. O Romero lá com os empregados dele, com o Adão, dizendo: Adão, meu filho, meu querido, é o seguinte, a água está passando debaixo da ponte, nós precisamos nos preparar, precisamos terminar a quadra, sim, mas nós precisamos preparar a nossa vida para encontrar-se com Deus. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos fortaleça, nos capacite, nos dê autoridade, né? Nos dê propósito de vida, que não vivemos pelos tapinhas nas costas, não, né? Nós devemos não perder o foco, que fomos feitos para viver para a glória de Deus. Que Deus, pois, nos abençoe. Amém.